Foi durante a Guerra Fria que uma nova onda de super-heróis surgiu nos gibis norte-americanos. Dentre esses heróis podemos destacar Homem-Aranha, Incrível Hulk, Quarteto Fantástico, X-Men e Batman. Embora sendo fictícios e criados para entretenimento, seus criadores se inspiraram na época que viviam. O Quarteto Fantástico teve seu primeiro gibi publicado em novembro de 1961, ou seja, poucos meses depois de o cosmonauta Yuri tornar-se o primeiro ser humano a viajar para o espaço em 12 de abril de 1961, e quase uma década antes do astronauta norte-americano Neil Armstrong ter sido o primeiro homem a pisar na Lua em 20 de julho de 1969. Assim, o Quarteto Fantástico foi lançado na mesma época que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a corrida espacial. No filme, pouco antes de partirem para o espaço, eles mencionam corrida espacial. Batman foi uma minissérie produzida em 1986 e também é um exemplo da associação de super-heróis ao contexto da Guerra Fria. O Cavaleiro das Trevas mostra a relação entre Estados Unidos e União Soviética, os efeitos da guerra entre as potências, a forma como a comunicação em massa é usada e a preocupação da população quanto ao conflito nuclear. Em alguns episódios aparecem cartazes com a frase "O fim do mundo está próximo". Também aparecem alguns episódios do conflito entre o Batman e o Superman. Enquanto o Batman apresenta uma postura social entre o governo, Superman apresenta uma postura governamental. O posicionamento dos heróis lembra a própria relação entre o socialismo e o capitalismo, além da criminalidade nas ruas. O Incrível Hulk, com a superexposição à radiação, é transformado em um monstro verde e extremamente forte ao se enfurecer. O que chama a atenção é que as primeiras páginas da HQ, que contam como Banner se transformou em Hulk, aparece um espião iugoslavo como responsável pelo acidente. Esse espião, por inveja dos talentos científicos de Banner, resolveu dar continuação à contagem da explosão da bomba Gama, enquanto Banner salvava um adolescente. Houve vários relatos de espionagem e, além disso, a Iugoslávia era um dos países do leste europeu que os comunistas haviam chegado ao poder, além de experimentos farmacêuticos e genéticos como X-Men. Olá, galera que está assistindo a parte 2 do nosso projeto de inclusão digital, nosso projeto de inclusão digital que acontece então na Escola Demétrio Miller da Luz, também na Escola Dom José Bareia. A questão, então, que as meninas, os meus parabéns para elas, a Luísa e a Thalia, fizeram uma excelente apresentação sobre os super-heróis e a Guerra Fria. Essa Guerra Fria, né, lembrando a Guerra Fria, o confronto dos anos 50 em diante, daqueles dois blocos de países, um bloco apoiados pelos Estados Unidos, outro bloco pela União Soviética, né? Então, o surgimento então desses dois blocos, que também tem aquela disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo, o que nos influencia aqui no Brasil, né, principalmente em relação ao bloco capitalista americano, né. Os super-heróis, eles vieram, afloraram, né, e eles são diferentes daqueles super-heróis lá da Segunda Guerra Mundial, Superman, Capitão América, que vieram no intuito de despertar o patriotismo com as cores americanas. Os super-heróis da Guerra Fria encontraram lugar no ambiente que estavam vivendo. Por exemplo, que nem o Quarteto Fantástico, naquela ambientação da corrida espacial, né? Então as meninas exemplificaram bem ali, ficam meu muito obrigado a elas e suas famílias pelo apoio, não é mesmo? Então agora a gente entra na questão do cinema, que também os super-heróis encontraram no cinema uma forma, e os diretores, de promover este meio. E os países não também, por exemplo, os Estados Unidos, que encontrou no cinema aí uma veia de fazer sua propaganda ideológica. Um pouco quem nos conta ali é o nosso colega que fez uma participação com uma boa leitura, o João Vitor, e depois vai vir aqui o Neumo falando um pouco sobre o filme Mágico de Oz, que a gente trabalhou também e assistimos numa live super bacana, o Mágico de Oz, o primeiro Mágico de Oz, que vem preto e branco, e então durante uma cena ele se torna colorido, causando uma grande emoção em quem assistia na época, né, em 1939. Em diante, esse filme ele foi muito premiado, a gente trabalhou ele e ele traz uma bela mensagem que a gente vai comentar no final. Vamos ver a apresentação aí do nosso colega João Vitor, né, o nosso estudante, e depois
a apresentação do Nemo e também a partezinha aí, qual é a partezinha que ele passa do preto e branco pro colorido. Lembrando que esse filme aí tem inteiro no canal do YouTube aí, no meu canal, ele está disponível no YouTube inteiro para quem quiser assistir, ver as apresentações, depois a gente espere aí partindo para parte 3, tá bom, galera? Um abraço, vamos ver aí. Propaganda de guerra, Guerra Fria. A propaganda durante a Guerra Fria foi sabiamente utilizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética para influenciar os seus próprios cidadãos e as nações de terceiro mundo, através de filmes, comerciais e propagandas de rádio e televisão. Na Guerra Fria, a propaganda teve extrema importância, como mensagens persuasivas eram feitas de forma muito elaborada. Seu objetivo era persuadir a opinião pública. Nessa guerra, ao invés de bombas, eram disparados cartazes e mensagens. A estratégia era trazer a simpatia e a população mundial para o lado do capitalismo ou do comunismo. Mágico de Oz. Desde que o cinema deixara de ser apenas uma atração em feiras e se tornou uma arte, a maneira de contar histórias tem sido um fator importante. O Mágico de Oz ganha destaque nesse aspecto por inovar ao utilizar as cores, como um artifício para ajudar a narrativa. Isso só foi possível graças à Technicolor, uma companhia dedicada ao filme colorido. O Mágico de Oz é frequentemente lembrado como o primeiro filme colorido da história do cinema, o que não é verdade. A companhia foi fundada em 1932. Desde então, vem prestando serviço aos estúdios de cinema de Hollywood. Mas podemos dizer então que Mágico de Oz é o primeiro filme que melhor usa as cores no cinema, fazendo a transição entre o mundo real e o mundo fantástico. Ok, depois de assistir de forma brilhante a Dorothy, interpretado ali pela Julia Garden, que é apresentado pelo João e pelo Nemo. Um abraço para vocês, João Vitor. Um abraço para você, Nemo, e suas famílias pelo apoio também nesse projeto de inclusão digital. Sobre o filme, então, aquela bela mensagem que vem do filme, que eu peço para vocês assistam com seus filhos. É uma excelente literatura que traz a mensagem em cima dos personagens ali do Leão, Homem de Lata e Espantalho, né, que buscam em Oz, no Mágico de Oz, cabeça, coração e coragem. Nada mais é do que o ser humano vive no dia a dia e tem que ter cabeça, coração e coragem. Essa é a mensagem do filme. A última participação aí nesta parte 2. Convido vocês a assistir a parte 3, daqui uns dias estará aí, com a música nos anos 70 e 80, também uma história sobre a moda e o comportamento a partir dos anos 50, aí, sobre um contexto da Guerra Fria. Valeu, galera, um abraço para todo mundo.